Bom dia, bom dia. Hoje é dia 18 de março, isso, sexta-feira, não é? Hoje às 16 horas aí, a gente vai ter uma lua cheia linda. Bom dia, Francine. Bom dia, que coisa boa. E aí, vamos lá, né? Nessa sexta-feira linda. Continuando com o nosso crescimento, né? A nossa abertura de mentalidade, de consciência. Cada dia mais ficando mais convictos do que nós podemos, do que nós queremos. Bom dia, Elielson. Joia. Então, nós vamos começar aqui o capítulo 14 de como usar as leis da mente. E o autor inicia aqui esse capítulo falando do poder da sugestão. Pode ver que ao longo do livro, né, na nossa leitura, alguns temas são repetidos, parecem repetitivos. Mas esse livro, na verdade, ele é uma insistência para nós compreendermos. Explica de várias formas a mesma coisa, para nós compreendermos o poder que há no nosso corpo mental, o poder que há nas nossas intenções, como as nossas intenções, quando elas viram vontades e que essas vontades viram convicções, certeza, fé, o quanto isso é poderoso. Resumindo, é isso que nós todos estamos estudando. Bom dia, Elielson, Mércia, Kátia, Francine. E vou seguir com a nossa leitura, tá certo? Nós todos já ouvimos a expressão bíblica, filha ou filho, a tua fé te salvou. Lá nos evangelhos, quando conta os feitos de Jesus, os milagres, ele fala muito isso para as pessoas. Ele cura e fala, a tua fé te salvou, vai e não peques mais, a tua fé te salvou, né? O significado óbvio disso é que o poder que efetiva a cura reside dentro do indivíduo e não em qualquer outra forma externa. Jesus proclamou a fé como a única ação preponderante no processo da cura. A fé é a atividade mental do indivíduo que libera tudo que existe de espiritual em nós. No mundo de hoje, são inúmeros os métodos de cura. São diferentes em todos os países. O único requisito para todos esses métodos é a confiança de que deve existir, a confiança que deve existir no paciente. E logo os resultados aparecem. A Bíblia nos conta como Jesus se sentiu na sua própria terra devido à falta de fé. E aí ele fala que o profeta não é ouvido na sua terra. E aí ele foi embora. Ele foi fazer os milagres em outros lugares, porque faltava fé naquele povo. Existem duas fases em nossas mentes que são chamadas de objetiva e subjetiva, ou então consciente e subconsciente, supraliminal e subliminal. O consciente é a nossa mente quando estamos acordados e podemos tomar conhecimento de tudo por meio dos 5 sentidos. Ao passo que o subconsciente é o que constrói o corpo e que se manifesta
em estados e condições subjetivas, como, por exemplo, na hipnose, no sono, na clarividência, no sonambulismo, no transe, nos sonhos, etc. Quando o consciente está adormecido ou subjugado no todo ou em parte, o subconsciente está sempre ativo e nunca adormece. Olha que coisa assim maravilhosa. Quando o nosso consciente ele está assim sonolento, adormecido, aí o subconsciente tem espaço para aparecer, tem espaço para se manifestar, porque o subconsciente ele não para. Não é? Então, quando a gente vai acessar o subconsciente, pode ver através da meditação, da presença, do silêncio, da observação da respiração. É muito interessante. A gente coloca o foco em um sentido só, num cheiro, num sabor. Foca a visão em um ponto só. Porque a gente dá uma adormecida ali na consciência, ou a consciência faz assim, ó, para o subconsciente e dá espaço para esse subconsciente para vir à tona, né? Como que funciona a sugestão? Não devemos esquecer que o subconsciente pode sempre ser controlado pela força da sugestão. Existe uma nítida linha de diferenciação entre as duas fases da nossa mente, tanto no que diz respeito à sua força, como também às suas limitações. Um dos corolários da lei da sugestão é que o subconsciente não tem condições para conduzir independentemente uma linha de pesquisa por meio da coleta de dados, da sua classificação como estimativa e de seus valores relativos como provas. Porque o subconsciente aceita todas as sugestões que lhe forem apresentadas, sejam elas falsas ou verdadeiras. O seu método de raciocínio é completamente dedutivo e a sua força de dedução parece bem próxima da perfeição. Não devemos esquecer que tudo isso é verdade, sejam as premissas falsas ou verdadeiras para o cérebro, para o inconsciente, aquilo que a gente sugestiona, aquilo que a gente fala que vai acontecer, aquilo que a gente acredita, é uma verdade. Isso quer dizer que as deduções do subconsciente, partindo de uma falsa premissa, são tão logicamente corretas como as que partem da premissa verdadeira. Isso mostra a grande importância que tem tudo aquilo que sugerimos ao subconsciente. Nós já estudamos isso aqui pra caramba, né? Que é pra gente ter cuidado com coisas que a gente fica ouvindo repetidamente. Inclusive, quando nós queremos acreditar em algo, a gente entende que tem uma coisa que vai mudar a nossa vida. Mas a gente sabe que a gente não acredita, que a gente cresceu escutando o contrário. O que a gente faz? Uma lavagem cerebral com a gente mesmo. A gente fica repetindo, fica ouvindo repetidamente até a gente acreditar. Por que se a gente passa esses exercícios para amor próprio, para você olhar no espelho, para você falar que você é luz, para você falar que você é amor, para você falar que você é importante, que você se ama, que você vai cuidar de você? Isso é para ajudar as pessoas que têm baixa autoestima. Porque quem tem baixa autoestima é porque não acredita que é especial, que é importante, que é inteligente, que é maravilhoso.
que é uma bênção. E aí precisa se convencer disso. E a gente fica repetindo isso pra gente, até um dia que todo o nosso ser aceita isso como verdade e acredita. Aí a vida começa a mudar. Quando você acredita em algo, esse algo acontece. A nossa autossugestão é bem o que a gente está falando. Não devemos esquecer que essa espécie de sugestão é tão potente como as sugestões partidas de uma terceira pessoa, desde que tudo mais seja igual. Quando o subconsciente se encontra diante de duas sugestões opostas, a mais forte sempre prevalece. Podemos rejeitar todas as sugestões negativas que nos forem apresentadas. E ao mesmo tempo podemos também levar em conta o poder de Deus que está em nós, em plena atividade, e com isso neutralizarmos todas as sugestões negativas que nos forem apresentadas. Vocês já prestaram atenção que no fim do despertar consciente de todo dia a gente tem feito afirmações positivas sobre quem nós somos e sobre a nossa fé de que somos feitos de Deus, que Deus habita em nós, que Deus é o poder, é a parte do poder mais alta, mais iluminada, né? Deus é o todo, mas ele se manifesta na integralidade, na luz, na beleza, na bondade, no amor, na saúde, na prosperidade, em tudo que é bom, né? As maravilhas da nossa mente mais profunda. Todo o nosso corpo é constituído de uma confederação de células inteligentes, cada uma das quais desempenha uma função determinada, com espantosa inteligência dentro daquilo que lhe compete. O nosso corpo se compõe de bilhões de células e ele não repousa nem mesmo quando estamos dormindo. Mas isso é uma ilusão. O nosso coração palpita, nós respiramos regularmente, a digestão e a assimilação não cessam nunca. A circulação do sangue continua da mesma forma que a transpiração. Os cabelos crescem da mesma forma que as unhas, e assim por diante. Poderíamos talvez dizer que o corpo diminui o seu ritmo, mas a verdade é que ele nunca repousa. A única parte que repousa é o consciente. Quando nos desligamos das preocupações e obrigações diárias. Quando o subconsciente assume o comando, aí o consciente descansa. O processo de cura tem lugar quando dormimos. É por isso que vemos o Salmo 123 falando: ele restaura a minha alma. Salmo 127, 2. Ele nos proporciona o sono benfazejo. É interessante que, ouvindo um sábio indiano falando, ele fala que a gente nem tem necessidade de dormir tanto, nós precisamos descansar. E aí ele fala quantas práticas meditativas descansa, que uma pessoa que realmente medita alguns minutos durante o dia, ela precisa dormir menos, ela tem menos necessidade de dormir, porque essa pessoa já entra no estado de tranquilidade e de paz e de descanso. Então, não é só o sono que descansa. O que que descansa? Quando a consciência repousa. Porque aí o subconsciente que entra em ação. Por isso a meditação, o tempo de oração é tão importante. Faz sentido isso para vocês? Bom dia, Vivian.
Aí ele vai contar aqui uma história para facilitar o nosso entendimento. Olha que legal. Uma senhora que mora em Leisure World contou para ele, né? Na época desse livro, tinha uns 10 anos, ela tinha sofrido com uma moléstia que era considerada incurável. Então ela resolveu procurar um Kahuna, que era um sacerdote das ilhas do Havaí. E aquela mulher contou para o Joseph Murphy que ele praticava um ritual de orações, inclusive alguns ritos nativos que ela não compreendia. Ela nem compreendia a língua que o cara estava falando. Mas depois de meia hora fazendo os rituais e orando com ela, ele mandou ela repetir muitas vezes: Deus existe, Deus existe, Deus existe. E que tornasse a fazer aquilo na hora de dormir. E logo ela estaria curada. Aí aquela mulher contou para o Joseph Murphy que durante aquela cerimônia, aquela repetição, ela teve muita certeza que ela ia ser curada. Ela ficou completamente certa da cura dela. E diante dessa atitude absoluta, de absoluta impassibilidade do sacerdote, quando ela despertou na manhã seguinte, instintivamente, ela sentiu que estava curada. Então ela foi fazer os exames. E todos os exames confirmaram que ela estava curada. Isso demonstra o poder da fé, ou a completa aceitação mental da sua parte, que liberou a infinita presença com o dom de curar que residia nela, tornando-a sã e perfeita. O autor chama isso de sócio comanditário. Esse sócio comanditário que existe em todos nós é onisciente. Muito, muito bonito isso aqui. E nós o chamamos de Deus, ou superconsciente, ou o eu sou, ou sabedoria e inteligência do subconsciente, ou altíssimo. Muitos nomes. Mas o que importa é acreditar que existe Deus, que existe esse poder único, criador de todas as coisas, e que Ele está em nós, habita em nós. A verdade é que esse poder está dentro de cada um de nós, e é o privilégio que nos foi dado por Deus para entrar em contato com esse poder e usar essa superinteligência. Está escrito lá na Bíblia: reconcilia-te, pois, e faz as pazes com Ele, com Deus. É para isso que Cristo veio, para nos reconciliar com Deus. Nós não precisamos de mediadores. Você não precisa de ninguém para mediar entre você e Deus. Deus está em você. Acessa, creia, acredite e use esse poder. Use esse poder. Que bom, né? Que nós temos essa capacidade de aceitar as boas sugestões. Gente, aprenda a dar boas sugestões para si mesmo. Por isso que a gente fala tanto aqui. Chega de se autocriticar, de se julgar. Chega de julgar os outros, de criticar os outros, porque isso vira sugestão. Pensa, gente, pega uma pessoa que está fragilizada emocionalmente, fragilizada financeiramente, fragilizada fisicamente. E a gente fica dando sugestões ruins, maus presságios, falando só de notícia ruim, que as coisas não vão dar certo. A gente ajuda uma pessoa a afundar. A gente não só se afunda. É interessante, né, que a gente está sempre preocupado como que a inveja dos outros não vai tocar a gente.
Como que a mal sugestão dos outros não vai fazer mal pra gente? Vamos nos preocupar também, pensar nisso, para nossa má sugestão, a nossa falta de fé, o nosso medo, a nossa ganância, nossa inveja, qualquer coisa de frequência baixa em nós, para essas coisas não prejudicar os outros. Porque quando nós estamos operando, funcionando numa frequência baixa energética, nós não fazemos mal só para nós. Nós fazemos mal para o nosso entorno, nós fazemos mal para as outras pessoas. É muito sério isso. Os curandeiros. Existem estabelecimentos, igrejas e indivíduos em todo o mundo que se dedicam à cura de doenças mentais, psíquicas e espirituais. Muitas dessas pessoas se esforçam para fazer que os seus métodos eles tenham credibilidade. E muitos ficam brigando, falando que o seu método é o único, é o melhor que o outro. Isso não é de forma alguma verdade, já que todos realizam curas. Os curandeiros dos índios lá dos Estados Unidos, os feiticeiros da África, não é? Os pastores, os profetas nas igrejas evangélicas, católicas, isso em todo lugar, a gente podia falar um monte de nome aqui, consegue curar. Por quê? A presença que cura é universal e todos podem recorrer a ela. O método para a cura é a fé, seja ela a fé cega ou a simples fé verdadeira. A fé verdadeira se respalda no conhecimento da maneira como funciona a nossa mente mais profunda. Mas uma pessoa que não estuda isso aqui, que não sabe cientificamente explicar, não tem problema nenhum. Se acreditar e tiver fé, vai acontecer do mesmo jeito. Poderíamos refletir agora para nos darmos conta de que desde os tempos memoriais, a sugestão sempre foi a única terapia ao alcance do homem. A medicina, se a considerarmos desde o seu advento na era de Hipócrates, chamado pai da medicina, e que a praticou no ano 400 a.C., é hoje uma vasta e moderna instituição em comparação com a longa fileira de terapeutas e curandeiros através dos séculos, que faziam curas maravilhosas, valendo-se somente da sugestão em suas múltiplas formas. E aí a gente usa âncoras para impressionar o cérebro, para ele acreditar. Gente, eu já escutei muita gente criticar. Ah, isso aí, a pessoa tá iludindo por causa da música, por causa do emocional. Como eu já ouvi falar que a gente precisava orar pelas pessoas e curar em nome de Jesus, sem induzir, sem mexer com a emoção. Gente, qual o problema? A emoção faz parte da cura. Não diminui nada o poder de Deus, não diminui nada o milagre. O milagre, na verdade, são coisas naturais, não são sobrenaturais. E o emocional está envolvido, sim. A alegria, a emoção, a visualização, a criatividade, isso tudo está envolvido nos processos de cura. E não tem problema fazer uso. Sabe qual que é o problema de fazer uso de indução e de pegar as pessoas na emoção fragilizadas para induzi-las a serem obedientes, a terem medo, a acreditar que o poder está só numa instituição. Isso sim seria errado, seria malandragem. Quando eu falo isso, eu sei que tem muita gente que faz isso sem ser por malandragem, porque acredita mesmo, está repassando do jeito que lhe foi passado. Cada vez que eu estudo isso e entendo, eu lembro de quando eu fazia isso. Porque eu já trabalhei demais
em nome de Deus, instituições. Então, e a gente acredita mesmo que só daquele modelo funciona. Eu continuo fazendo e ensinando as coisas em nome de Deus, agora entendendo como elas funcionam e sabendo que funciona para qualquer pessoa. Entende? Se você crê. Jesus disse que se nós crêssemos, faríamos obras maiores do que as que ele fez, quando ele ficou aqui na terra, fazendo tanta cura. Isso é muito, muito, muito bonito. Então, um dos nossos trabalhos, eu até sempre falo, gente, meu trabalho, eu sou tradutora, eu estudo as coisas, vou compreendendo e transformando no linguajar e vivendo aquilo na minha vida e me emocionando com aquilo, me apegando. Eu acho engraçado os adolescentes, os jovens hoje, eles falam que quando um garoto apaixona por uma garota, um apaixona pelo outro, né? Eles falam assim, tá emocionado. Os meninos estão emocionados. Então, emocionado quer dizer, todo ser está envolvido naquilo. Está desejando. Então, o nosso trabalho, depois que nós acreditamos, é ajudar as outras pessoas a acreditar. Não é? Nosso trabalho é ajudar as outras pessoas a se emocionarem e acreditarem com as emoções, com a razão, com o raciocínio, com a lógica, com os pensamentos, com as explicações, com os 5 sentidos e se emocionarem. Então, uma coisa que a gente precisa entender, ele fala que os adoradores de mitos, existem adoradores acreditando que pedaços de pau, de osso esculpido, pode possuir poder mágico, energia ou qualidade capaz de conseguir curas ou proteção de acordo com os desejos dos seus proprietários. O mito é, às vezes, considerado como sendo a residência de um poder sobrenatural que lhe transmite toda a força. Muita gente doente em todo o mundo invoca a ajuda desses objetos, supostamente habitados por espíritos. E durante a cerimônia do rito pelo curandeiro, recuperam a saúde. Qual a razão disso? É simplesmente porque o ritual constitui uma poderosa sugestão que ativa o poder de cura que reside em nosso subconsciente. Além disso, a cerimônia inspira fé e receptividade, liberando a inteligência infinita que controla todo o corpo. São âncoras. Não é? Eu sempre explico para os meus clientes, gosto de explicar isso, né? Quando eu entrego a pedrinha da gratidão, eu falo, olha, não tem um poder em si na pedrinha. Isso aqui é uma âncora. É para você, quando olhar para ela, lembrar que você tem o poder dentro de você de ser grato, que compensa ser grato por todas as coisas, que quando você é grato e pratica gratidão, seu poder energético se eleva. E você se transforma em mais luz, você fica menos denso. Então a gente vai usando âncoras, né? São muitas coisas que a gente cria para a gente entender as coisas. Né? Por exemplo, um dia desse eu estava atendendo um pessoal, conversando, e estava difícil deles entenderem, tinha uma questão séria, né, ali entre a família. E quando um falava, ficava muito chateado, o outro ficava chateado com a fala do outro, porque se sentia ofendido, acusado. E aí eu usei esse chapéu aqui, ó, como uma âncora. E falei assim, olha, nós vamos fazer o seguinte. Quando a gente colocar o chapéu, quando eu falar com vocês, eu vou pôr o chapéu. Para vocês se lembrarem que eu estou falando a partir da minha lógica.
E eu não tô falando que você tem que aceitar a minha lógica. Você vai conhecer o que eu sinto, o que eu penso, o meu ponto de vista, a partir da minha visão. Quando eu terminar de falar, eu vou tirar o chapéu. E você vai falar e eu vou te ouvir sem o meu chapéu. E você vai pôr esse chapéu na sua cabeça e eu vou te ouvir a partir da sua lógica. Gente, isso foi tão legal que uma pessoa da família falou: vou comprar um chapéu desse lá para casa, para quando nós formos conversar. Porque serviu de âncora. Tem um poder nesse chapéu? Não. Mas o chapéu ativou nas pessoas a capacidade de lembrar, de pensar, de acreditar que o outro não estava falando para ofender. O outro estava falando do seu ponto de vista. Entende, gente? Faz sentido o que é âncora. Quando eu tomo cacau com a intenção, né? Porque o cacau pode ser qualquer coisa. Mas como o cacau a gente sabe que ele mexe com a produção de hormônios, hormônios que nos deixam mais gentis, mais amorosos, que ele equilibra o chakra cardíaco. Então isso facilita, além de me dar uma disposição mental mais relaxada, eu vou com a intenção de expandir minha consciência, de trabalhar o auto-amor, de trabalhar o amor pelo próximo, de trabalhar o amor pelo planeta. E aí esses rituais, essas coisas vai me ajudando a acreditar que eu sou amor e que eu tenho capacidade de amar qualquer pessoa em qualquer situação. Olha que coisa mais linda, que âncora linda. Então cria suas âncoras, porém nós já temos o conhecimento e a gente pode explicar para as pessoas. Olha, o grande poder em si, que transforma todas as coisas, não está no cacau, não está na hóstia, não está no vinho e no pão da Santa Ceia na igreja evangélica, não está na água do passe lá no centro espírita. O que mais? O poder em si, Deus, não é aquela água que o padre, o sacerdote falava, né? Antigamente, não sei, água ungida para pôr em cima da televisão enquanto ora. Mas nós também não precisamos criticar essas coisas. Ah, é um absurdo fazer isso, é para enganar as pessoas. Não é para enganar, principalmente se nós explicarmos. Isso aqui é para acionar a sua fé em Deus. A sua fé de que as coisas vão acontecer. Na boa. A pessoa não precisa nem saber que Deus existe. Nem precisa ter fé em Deus. Se ela tiver fé que ela vai ser curada, ela vai ser curada. Se ela tiver fé que ela vai prosperar. Se ela tiver fé que ela vai se tornar uma pessoa amorosa, vai parar de sentir inveja, vai parar de competir com os outros, vai parar de julgar, isso vai acontecer com ela. Entendeu? E nós somos mensageiros da luz, mensageiros do amor. Cada vez que uma pessoa acorda, é mais um mensageiro. Não dá para entender essas coisas e querer guardar isso só pra gente, não é? Então, nós vamos fazer uma meditação agora. E na segunda-feira a gente continua a nossa leitura. Hoje é dia 17, né? 18, 19. Segunda vai ser dia 20. Dia 20 de março. Ótimo. E eu vou até fazer uma meditação que eu escrevi no quadro. Escrevi no quadro aqui na minha frente ontem. Fiz essa meditação várias vezes no dia. E a gente vai fazer ela agora. Bom dia, Aline. Chegou bem na hora da gente fazer a meditação. Muitos corações para vocês também. E respira fundo. E agora que você já sabe o poder da sugestão, você que já reconhece a presença de Deus, a presença desse poder infinito em você. Ah, hoje é 18, Mércia? É, hoje é 18, amanhã 19,
domingo 20, então segunda dia 21. Isso aí. Eu faço uma bagunça de vez em quando. Então vamos lá, respira fundo, bem gostoso. Sente a sua presença, sente o seu corpo. Olha, sente esse friozinho, dá um ardidinho, o ar passando pelo nariz. Enche a barriga de ar e solta. E fala assim, fala com convicção. Eu sou feita de Deus. O Elielso vai falar, eu sou feito de Deus. Eu sou feito de energia pura, de amor puro. E essa energia e esse amor da qual eu sou feito vira matéria. Enquanto estou nesse tempo e nesse espaço, nesse corpo, eu transformo intenções em matéria. Por isso eu me conecto com a natureza, com toda a criação e encho a minha mente, os meus sentidos e o meu corpo de beleza, de riqueza, de saúde, de paz, de conforto, de bondade, de vida, de satisfação e de luz. Encho a minha mente com tudo que é bom, com os atributos de Deus. E assim eu me lembro o tempo todo que eu sou luz. Eu sou amor. Eu ilumino as sombras. Eu transformo as trevas em luz por amor ao todo. Por amor a mim mesma. Eu sou luz. Eu sou amor. Deus é amor. Deus é luz. O outro é amor. O outro é luz. Nós somos amor. Nós somos luz. Assim é. Assim é? Gratidão. Um abraço apertado, um beijo. E até segunda-feira, dia 21/3. Com a graça e a permissão de Deus. E a última semana de março, nós vamos fechar esse livro, encerrar. E começaremos no mês de abril, com meditações. Beijo grande, gente. Tchau. Um final de semana abençoado, cheio de luz, de amor, que vocês lembrem disso. Cada um de nós possamos lembrar disso. Onde estivermos, nós somos luz, nós somos amor, tá? Tchau.